Fala galera, Wendel Mello falando. Começamos mais uma aula de introdução ao universo da programação com Python. Vamos lá, pessoal. Na última aula a gente viu um pouco sobre funções, alguém lembra? Importação de módulos. Um pouco de string também, né? A gente então continua hoje, né? Hoje a gente tem mais um tema interessante, né? É um tema em que talvez eu tenha que explicar bastante conceitos, mas é um tema também muito interessante, né? Que são as listas, né? Vou abrir aqui o meu prompt Python, né? Estou aqui com a IDLE aberta. A ideia é que a gente hoje vai aprender a trabalhar com as listas, né? As listas, alguém já sabe? Alguém pode me adiantar? Um de cada vez, gente, senão eu não consigo ouvir. Uma estrutura de dados. Ok, né? A lista é uma estrutura de dados, ok, resposta saiu bem. A lista, ela funciona como uma espécie de array, né? É um vetor de dados, né? Um container de dados, né? A lista ela tem uma filosofia de funcionamento, de certa forma, bastante similar à tupla, né? Em que eu simplesmente declaro dentro de um container uma série de dados. A gente vai declarar a lista usando colchetes, né? E vai separar os elementos usando vírgula. Então aqui eu tenho dados declarados como uma lista, né, porque eu usei colchete. Se ao invés de colchete eu tivesse usado parêntese, né, para abrir e fechar, seria tupla. Usando colchete, então eu tenho lista, né? Se eu pedir para ver o tipo, né, do objeto aqui, é da classe lista, né? A lista é um container ordenado também, ordenado no sentido de que existe uma ordem para os elementos que estão aqui, né? Então esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto e esse aqui é o quinto elemento. Container ordenado, só que a lista ela tem uma diferença crucial em relação à tupla, né? A lista é um objeto do tipo mutável, né? Como assim mutável? Alguém pode me lembrar o que é um objeto mutável, o que é um objeto imutável? O João Vitor disse, né? Imutável é que não muda. Né? A Valeriana disse, né? O mutável é o que pode mudar. Tá certo, é exatamente isso, né? Então, a tupla era um objeto imutável. Depois que você criava o container, você não podia mais mudar o container no sentido de que você não podia mais acrescentar nenhum objeto no container ou remover, né? Ou alterar, trocar um objeto do container por outro, né? A lista não, né? Ela é um objeto mutável, né? O primeiro objeto mutável que a gente está vendo aqui, e por conta disso ela tem suas peculiaridades, né? Então, por exemplo, a gente pode acessar os elementos de uma lista usando os índices, como a gente aprendeu a fazer com os containers tupla e string, né? Então, por exemplo, quando eu coloco dados colchete zero, eu estou me referindo ao primeiro elemento desse container dados, né? O elemento na posição zero. A gente começa a numerar os elementos pelo zero. Então, esse é o elemento na posição zero, esse é o elemento na posição 1, esse é na posição 2, 3 e 4. Então, por exemplo, se eu pedir dados 3, né? Eu tenho esse 3.1415, né? Se eu pedir o dados 4, o que eu vou ter? Eu vou ter esse meu último elemento aqui, essa minha tupla, né? Observa que dentro de uma lista você pode misturar objetos de diferentes tipos, né? Diferentes de linguagens clássicas, né? Onde você tem um array que só pode ter objetos do mesmo tipo, né? Um array de inteiro, de float, de strings, sei lá o que for. Aqui você pode misturar objetos de... Você pode dentro da lista colocar qualquer tipo de objeto, né? Incluindo os objetos função também, né? Lembrando que Python trata uma função como se fosse objeto, né? Você pode definir uma função, você pode pegar lá a função, colocar dentro da lista, né? Enfim.
E, inclusive, a lista pode ter outra lista dentro dela, né? Você pode declarar uma lista que tem outra lista dentro. Aqui eu declarei uma lista que tem uma tupla, né, dentro dela. Né? Então, e além dessa tupla, observa que a gente também tem uma string, né? E esses objetos, eles também têm a própria indexação deles, né? Então, quem pode me dizer o que vai vir para mim se eu colocar isso aqui? Né? A Valeriana respondeu, né? Ah, tupla Jéssica. O João Vitor falou 7. Né? O que acontece? Como é que a gente vai interpretar aqui? Né? Dados 4, né, é uma tupla. Né? Então, isso aqui dá uma tupla. Então, quando eu coloco esse par de colchetes a mais aqui, é como se eu estivesse me referindo ao elemento 1 do objeto que vai ser retornado por essa parte aqui. Eita, acho que nem eu entendi. Né? Ele vai me dar um 7. Repetindo a explicação, porque até eu me confundi, é como se eu dissesse o seguinte, né? Dados colchete 4, colchete 1, é como se eu dissesse, me dá o objeto que está na posição 1 daquele objeto que está na posição 4 de dados. É isso. Então, na posição 4 de dados, eu tenho essa tupla. E aqui, então, eu estou pedindo o objeto na posição 1 dentro desse objeto que está na posição 4. Dá para entender? É confuso demais? Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui também, né? Eita, dados, colchete 1, colchete 0. O que vai vir para mim? Né? Vai vir a letra J. Por quê? Porque em dados, colchete 1, eu tenho a string Jéssica. Quando eu peço, então, o colchete 0, eu estou pedindo o primeiro elemento do objeto que está na posição 1 de dados. É isso. Então, aqui, por exemplo, dentro dessa tupla, eu poderia ter, por exemplo, uma string aqui dentro. Aí, se eu tivesse mais um outro objeto aqui dentro, tivesse índices, eu ainda poderia pôr um terceiro par de colchetes aqui. Né? E eu poderia ter uma lista que está dentro de uma lista, que está dentro de uma tupla, que está dentro de outra tupla, que está dentro de uma lista. Aí eu posso ficar botando, né, vários pares de colchete. Né? Para eu ir me aprofundando ali dentro, né, ali dentro do container. Deu para entender? Alguma pergunta? Ok. Da mesma maneira que a gente tem a indexação nas listas, a gente também vai ter o seguinte. Nesse caso aqui, a lista é um objeto mutável. Como a lista é um objeto mutável, isso significa que a gente pode alterar os componentes. Né? Então, por exemplo, eu posso remover alguém da lista. Né? Eu posso vir aqui e dar del dados colchete 2. Isso significa remover o item na posição 2 dessa lista dados. Né? Então aqui eu tenho a minha lista dados, né? Esse aqui é o elemento na posição 0, esse é o 1, esse é o elemento na posição 2. Né? Então isso aqui vai remover o elemento na posição 2. Se eu pedir para ver a lista dados agora, ela está assim, ó. Está sem esse objeto true aqui. Ok? Eu não poderia fazer isso na tupla, porque a tupla é imutável. Né? Eu não posso tirar alguém da tupla. Né? Quem está dentro da tupla tem que estar dentro da tupla até o fim. Né? E da mesma maneira, eu também posso trocar um elemento da tupla. Né? Antes não fazia sentido, mas agora faz. Vamos supor, por exemplo, né, que eu quero trocar o primeiro elemento da tupla. Né? Ao invés de 5, eu quero colocar a Carol. Assim. Então eu coloco dados colchete 0 igual a Carol. Lembra que quando a gente fazia essa operação com a tupla, não dava certo. Mas agora com a lista dá, porque a lista é mutável. Então eu posso substituir um elemento da lista por outro. Deu para entender? Alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. Ok. Alguém lembra do operador de fatia, né? O fracionamento? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui essa minha lista V com esses valores aqui, né?
O Carlos está perguntando, uma lista em Python seria tipo uma lista em C na parte de estrutura de dados? Não, a lista em Python, ela seria... É mais fácil entender ela como se fosse um array mesmo em C. Né? É como se ela fosse um array mesmo, um vetor. Né? É basicamente isso. É chamado de lista. Né? Mas é como se ela fosse mesmo um vetor. Né? Você trabalha com ela como se ela fosse um vetor mesmo em C. Né? É tanto que você tem os índices, né? Você pode acessar os índices, etc. Né? Quem aí lembra da operação de fatia? Né? Eu posso, por exemplo, me referir a uma fatia do meu container. Né? Então, por exemplo, quando eu coloco isso aqui, V, colchete 1, 2.5, o que eu estou dizendo? Eu quero a fatia desse meu container V, que vai da posição 1 até a posição 5. Né? Eita, dei um enter errado aqui. Deixa eu dar um enter de novo. Pronto. Eu posso, então, trabalhar com uma parte da minha lista. Né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui ó, V igual a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, né? E eu coloco V, colchete 1, 2.5, ele vai pegar para mim a parte da lista que vai de 20, aqui no caso, do 20 até o 50. Né? Por quê? Porque ele está pegando do índice 1 até o índice 5. Okay? Lembrando que ele começa a contar do zero. Então, o índice 1 é esse objeto aqui, 20. O índice 2 é esse objeto, 30. O índice 3 é esse objeto, 40. Aqui, o índice 4 é esse objeto, 50. Né? O índice 5 seria esse objeto 60 aqui. Por que o 60 não entrou no resultado? Alguém pode me lembrar? Muito bem, né? Ele não entra no resultado, porque aqui eu estou dizendo 1, 2.5, né? É como se fosse do 1 até o 5, mas sem incluir o elemento na posição 5. Então, o 60, que seria esse elemento na posição 5, não entra no resultado. É como se fosse intervalo aberto, né? Como disse a Valeriana. Muito bem, Valeriana. Tá certo. Legal. A gente também pode pegar as fatias, né? As fatias não contíguas, né? Fatias, por exemplo, eu posso pegar de 2 em 2. Eu posso pegar, por exemplo, do 0 até a posição 7, indo de 2 em 2, né? Então ele vai me dar a sublista que vai da posição 0 até a posição 7, indo de 2 em 2. Então vai ter a posição 0, aí ele vai pular 2, né? Vai vir para a posição 2, vai pular 2, vai para a posição 4. Vai pular 2, vai vir para a posição 6. Observa que, como eu quis incluir o último cara aqui, eu tive que botar 0 2.7, né? Porque eu quis incluir esse 7 aqui, né? Desculpa, esse 70. Deu para entender, gente? Alguma pergunta? Ok. Só que aqui tem uma coisa interessante em relação às listas, né? As listas são mutáveis, né? Como as listas são mutáveis, a gente pode alterar os elementos da lista. Então, a gente pode fazer a atribuição em cima da fatia. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. 1, 2.4. Ó, V1, 2.4 é igual a... Deixa eu ver, vou botar uns valores aqui nada a ver. Menos 7, menos 8, menos 9. O que essa operação aqui vai fazer? Ele vai pegar a fatia da lista V, que vai de 1 até 4, mas sem incluir a 4, ou seja, a fatia que tem as posições 1, 2 e 3, e vai trocar por essa outra lista que eu estou atribuindo aqui. Olha como vai ficar a lista, né? Ele trocou esses 3 elementos aqui por esses 3 novos elementos que eu coloquei nessa lista que eu estou atribuindo, e o resultado ficou assim. Deu para entender? Bacana isso, né? Então a gente pode trocar vários elementos de uma vez dentro da lista, né? Fazendo uma atribuição de fatia. A gente pode, exatamente. A gente pode trocar vários elementos de uma vez fazendo essa atribuição aqui. Ok? E observa o seguinte, legal, que você não precisa, por exemplo, fazer a atribuição com listas do mesmo tamanho. Né? Então, por exemplo,
Aqui eu peguei uma fatia que tinha tamanho 3 e atribuí uma outra lista que tinha tamanho 3, mas elas não precisam ter o mesmo tamanho, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, colocar V1 2.5, né, que é uma fatia de 4 elementos, que vai de 1 até 4, né? E eu posso, por exemplo, atribuir uma lista aqui que tem 2 elementos, 211 e 212, assim. Ele aceita a operação. O que vai acontecer aqui? Ele vai pegar essa fatia que tem esses 4 elementos aqui, né, da posição 1 até a posição 4, né, da 1 até a 5 sem incluir a 5, né? E ele vai simplesmente pegar e trocar esses 4 elementos por essa lista nova que eu coloquei aqui. E aí a lista ficou assim. Observa que isso provocou redução do número de elementos da minha lista, né? Porque eu peguei uma fatia que tinha tamanho 4 e troquei ela por uma lista de tamanho 2. Então isso reduziu a quantidade de elementos da minha lista em 2 unidades. Deu para entender? Então você pode fazer uma atribuição aqui com listas que não têm o mesmo tamanho, né? E o Python vai fazer o ajuste ali para você. Então aqui no caso, né, eu diminuí o tamanho da minha lista trocando esses 4 elementos aqui por esses 2. Dá para entender? Está muito confuso? Então, e a gente também pode usar fatias não contíguas, né? Fatias que não estão ali em sequência, um atrás do outro, né? Então, por exemplo, eu posso pegar da posição 0, né? Da posição 0 até o final da lista, né? Essa lista, no caso, tem 5 elementos. Eu vou botar 0, 2.5, mas eu poderia omitir o 5, né? E vou botar para ele pegar de 2 em 2, né? E aí eu vou colocar aqui 1, 2 e 3, né? E aí, se eu pedir para ver o V, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa fatia, que vai da posição 0 até a posição 5, né? Só que agora indo de 2 em 2, e vai trocar por esses elementos aqui. Então, ele vai pegar esse 10, vai trocar por esse 1, tá aqui. Aí ele tem que ir de 2 em 2, né? Ele já vai pular 2 aqui, vai vir para o 212, e aí vai trocar esse 212 por esse 2, vai pular, né? Novamente, vai pedir para ir de 2 em 2, vai pegar esse 70 e vai trocar por esse 3. Deu para entender? Está muito confuso? Muito esquisito esse comportamento? Então, observa que é muito fácil manipular as listas, né, usando esse tipo de recurso. E da mesma forma que eu posso pegar uma lista maior, né, e trocar por uma lista menor, né? Aqui eu peguei uma lista maior e troquei por uma menor, né, reduzindo assim a quantidade de elementos. Também posso fazer o contrário, né? Eu posso pegar uma lista com uma quantidade de elementos e trocar por uma que tenha mais elementos, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, né, V2 2.4, né? Ele vai pegar a lista que vai de 2 até 4, né? Mas você inclui o 4, a lista que só tem 2 e 3, ou seja, 2 elementos. E aí eu posso colocar uma lista de tamanho arbitrário aqui, né? Então, por exemplo, 19, 23, 29, 31, 33, 37, né? Assim. E aí, quando eu pedir para ver o meu V agora, o que ele vai fazer? Ele vai substituir essa fatia aqui, né? 2 e 4, né? Por toda essa lista aqui, certo? Então, ele vai trocar esses 2 elementos aqui por todos esses elementos aqui. Então, aqui, no caso, eu fiz o contrário, né? Eu expandi a lista, né? Trocando uma fatia por uma fatia maior, né? Troquei aqui a quantidade de elementos. Ok? Deu para entender, gente? Tá muito confuso aqui? É bacana, né? E observa que a gente pode usar esse recurso até para fazer remoção de elemento também, né? Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, essa lista está grande demais. Eu quero remover os elementos que vão da posição 1 até a posição 5. O que eu preciso fazer para remover esses elementos? Basta eu fazer uma atribuição com uma lista que não tem nada dentro, a lista vazia, né? Abre, fecha colchete. Pode ter o espaço aqui dentro ou não, né? E aí, o que eu estou fazendo? Estou trocando o pedaço que vai da posição 1 até a posição 4, né? Por uma lista vazia. Se eu pedir agora para ver o V, tá assim, removi uma fatia da lista, né?
Então, observa que é fácil. Ah, preciso remover todos os elementos que estão nas posições ímpares, né? É só você usar uma fatia que vai do início até o fim, de 2 em 2, e trocando, né, por uma lista vazia, né? Ele já vai lá e já remove todo mundo. Deu para entender, gente, a filosofia aqui da coisa? Ok. As listas são altamente poderosas, né? Porque elas são objetos mutáveis, né? E como objetos mutáveis, a gente tem que estar atento a uma coisa, né? Esse objeto, lista, ele tem o poder de poder ser alterado, né? Coisa que os outros objetos não tinham até então, né? A gente viu até aqui. Então, a gente tem que entender que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, não é verdade? Então, quando a gente está trabalhando com objetos mutáveis, né, com objetos que podem ser alterados, a gente precisa ter um cuidado especial. Então, por exemplo, um erro bastante comum que as pessoas cometem é acreditar que uma atribuição simples gera cópia. Então, por exemplo, imagina que eu tenho essa lista V aqui e eu quero simplesmente gerar uma cópia dessa minha lista V para eu poder alterar a minha cópia e manter esse meu V original intacto. Aí a pessoa pensa, quero fazer uma cópia do V. Então beleza, eu vou criar uma outra variável, chamar de cópia V igual a V. Certo? Gerei a cópia, né? Se eu pedir para ver o V é essa lista aqui, cópia V tem que ter uma lista igual ao V, não é verdade? Cópia V tem uma lista igual ao V. Bacana, eu agora estou apto, então, a modificar a minha cópia à vontade, mantendo assim a minha lista original, né? Então, por exemplo, eu quero trocar o elemento na posição 0 do cópia V, né? Vou trocar esse elemento, por exemplo, por, sei lá, 14. Legal. Se eu pedir para ver o cópia V ele tem o 14 agora na posição 0, né? Foi a atribuição que eu fiz aqui. Legal. E se eu pedir para ver o V, o que que vai ter? Eu vou ter a mesma lista com o 14 na posição 0, né? Por que que isso aconteceu? Alguém pode me dizer? Alguém pode me lembrar? Ele copiou a referência pro V. Copiou a referência. O container, ele não mexeu no container, ele fez uma outra referência para lá, para o mesmo container. Fez uma outra referência para o mesmo container, né? Alguém consegue explicar com outras palavras? O que que essa operação aqui faz, né? Essa operação aqui, ela faz simplesmente duas variáveis apontarem para o mesmo objeto. Então, na verdade, cópia V igual a V é simplesmente fazer a variável cópia V apontar para o mesmo objeto que V já apontava, né? Porque aqui em Python as variáveis são referências para o objeto. Essa operação ela não gera cópia. Isso é um erro muito comum de quem está começando a achar que isso aqui vai fazer cópia, quando na verdade não faz. O que isso aqui faz é simplesmente gerar uma outra variável apontando para o mesmo objeto que o V já apontava, né? Antes não havia problema, porque a gente só trabalhava com objetos que não mudavam. Então, você ter várias variáveis apontando para o mesmo objeto não tinha problema, porque o objeto não mudava nunca. Você não tinha esse risco de alterar o objeto e, com isso, você acabar alterando em todas as variáveis que estão apontando para ele, porque o objeto não mudava, né? Mas aqui nesse caso não, você tem duas variáveis apontando para o mesmo objeto, né? Então tem uma pergunta, se editar o V dá o mesmo? Claro, porque V e cópia V apontam para a mesma coisa. Se eu, por exemplo, remover, eu vou remover o terceiro elemento do V, né? Eu vou remover o V2. Removi, né? Sumiu o 33 aqui. Se eu pedir para ver o cópia V, ele também sumiu lá. Porque, na verdade, é o mesmo objeto, né? Você tem duas variáveis apontando para o mesmo objeto, né? Então, essa operação aqui, ela não gera cópia, né? O que que acontece, então? Como a gente, então, pode gerar uma cópia, né? Tem várias formas de você gerar uma cópia, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma lista, né? Estou chamando aqui a variável de L1, e aí vou criar uma lista com 1, 2 e 3, assim. Quero gerar uma cópia de L1. Se eu simplesmente fazer L2 igual a L1, eu não vou gerar a cópia, eu só vou fazer o L2 apontar para a mesma lista que o L1 apontava,
Então, eu preciso usar alguma operação que gere uma lista nova, né? Uma lista nova que seja igual ao L1, mas que seja uma lista nova. Uma forma de fazer isso é usando a própria operação de fatia que a gente aprendeu, né? Então, se eu pegar L1 da posição 0 até a posição 3, né, ele vai me dar todos os elementos aqui do L1. Mas se eu simplesmente omitir o início da fatia e omitir o fim da fatia, ele vai entender que aqui eu estou me referindo à fatia inteira, né, à lista inteira, né? Então, essa operação aqui gera uma cópia. Uma cópia que a gente chama de rasa. Ok? Então agora eu tenho o L1, uma lista 1, 2 e 3. O L2, uma lista 1, 2 e 3. Né? Como é que eu sei se o L1 e o L2 apontam para o mesmo objeto ou não? Né? Eu posso usar o operador is para isso. Né? Então, por exemplo, quando eu pergunto V is cópia V, eu estou perguntando se V e cópia V apontam para o mesmo objeto. Ele vai falar, verdade, apontam para o mesmo objeto. Mas agora, se eu perguntar se o L1 e o L2 apontam para o mesmo objeto, eu estou perguntando, o L1 é o L2? Tipo assim, estou perguntando, L1 é o mesmo objeto que L2? O que ele vai responder? Vai falar, não é. Porque são objetos diferentes. Observa que se eu comparar se o L1 é igual ao L2, ele vai falar que é. O L1 é igual ao L2, porém o L1 não é o L2. São dois objetos diferentes, porém iguais. Eita. São dois objetos distintos, porém são considerados equivalentes. É como se você, por exemplo, tivesse um irmão gêmeo igual a você. São duas pessoas diferentes, mas que, assim, podem ser consideradas iguais, pelo menos fisicamente. Enfim, né? Supondo que você e seu irmão gêmeo estão iguais, né? Que não necessariamente é verdade, né? Enfim, você pode ter um gêmeo do mal, né? Tipo Ruth e Raquel, um gêmeo gordo, um gêmeo magro, né? Vai saber. Deu para entender aqui? Então aqui eu sei que o L1 não é o mesmo objeto que o L2. Se eu perguntar se eles são iguais, ele vai dizer que são. Mas se eu perguntar se são o mesmo objeto, eu vou falar que não são. Ah, legal. Então eu posso vir aqui no L2 e alterar o L2 tranquilamente. Eu posso vir aqui no L2, por exemplo, né, e trocar o elemento na posição 0 por 5. Né? Se eu pedir para ver o L2, agora na posição 0 eu tenho o número 5. Se eu pedir para ver o L1, o que eu vou ter? A mesma lista que tinha antes, 1, 2 e 3. Deu para entender a cópia aqui? Então, o que eu precisei para fazer a cópia? Né? Eu precisei gerar uma nova lista. Uma maneira de gerar uma nova lista é usando a. Tem outras operações que eu poderia fazer para gerar uma lista nova aqui, né? Enfim. Mas essa aqui é uma forma bem usual, né? Valeriano está perguntando por que se chama cópia rasa, né? Por que se chama cópia rasa? Porque a cópia não é igual a você, Valeriana. Você não foi rasa, né? Você quis ter um entendimento profundo. Aí você fez essa pergunta, né? Alguém sabe por que a cópia se chama rasa? Né? Diferente da Valeriana, que quer ser uma pessoa profunda, a cópia aqui no caso, ela é rasa por uma razão, né? É a forma como a cópia é feita, né? Então, para mostrar isso, eu tenho um diagrama, né, lá no livro, mas que eu também coloquei no nosso notebook na aula, né? Você pode encontrar o notebook aqui na descrição do vídeo. Deixa eu fechar isso aqui que nada tem a ver. Aqui está o nosso notebook, né? Deixa eu voltar lá para cima. Tá aqui as operações da aula de hoje, né? Então, basicamente, quando a gente trabalha com lista, a gente tem o seguinte, né? Quando eu faço uma operação desse tipo aqui, lista 1 igual, né? Colchete 11, 13 e 17, né? Eu estou gerando na memória, né, um objeto lista, né, que tem 3 elementos, né? E na minha memória, a gente vai ter um esquema parecido com esse aqui, ó. Eu vou gerar a variável chamada lista1 e ela vai apontar para um objeto lista. Esse objeto lista, ele tem um apontador para o índice 0, um apontador para o índice 1, um apontador para o índice 2, né? Então você pode entender o seguinte:
É como se cada índice da lista, é como se cada posição da lista fosse uma variável que pode apontar para qualquer objeto, né? Então aqui, o apontador da posição 0, né, o apontador do índice 0, está apontando para um objeto 11. O apontador da posição 1, né, o apontador do índice 1, está apontando para um objeto 13. O apontador da posição 2, o apontador do índice 2, está apontando aqui para um objeto 17. Deu para entender esse esquema ou está muito complexo? Né? Então, quando você cria uma lista com 10 elementos, é como se você tivesse criado uma lista com 10 apontadores, né? Em que cada apontador é como se fosse uma variável, entre aspas, né? Bem entre aspas, que pode apontar para qualquer objeto ali na memória. Qualquer objeto mesmo. Né? Então, basicamente, o esquema que a gente tem na memória é esse aqui. Né? Então, aqui, por exemplo, né, eu fiz uma atribuição. Fui lá na posição 2 do lista 1 e troquei por -1. Né? E aí a lista que antes tinha 11, 13 e 17 passa a ter 11, 13 e -1. Né? Se eu for olhar na memória, vai estar assim. Né? Ao invés de eu simplesmente de eu trocar esse 17 por -1, né, o 17 é um objeto inteiro. Ele ainda é um número que é imutável. O 17 não pode ser trocado por 1. Quando eu faço essa operação aqui, na prática, o que o Python faz é gerar um novo objeto com esse valor -1 e fazer o apontador da posição 2 apontar para esse objeto -1. Deu para entender? Consequentemente, o 17 vai ficar sozinho no universo, sem ninguém querendo ele, né? Como ninguém quer ele, ele simplesmente vai ser chutado, excluído, destruído, deletado, explodido, jogado para escanteio, vai ser morto, detonado, acabado, arrasado, já era, né? Simplesmente porque ninguém quer ele. Deu para entender o esquema de funcionamento da lista? Né? Valeriana disse que sim, né? Alguém ficou com alguma dúvida nesse esquema de funcionamento da lista? Ficou complexo demais? Né? Ellen causando a discórdia, né? Tá certo, né? Concordo com você, Ellen. Concordo plenamente com você, viu? Mas o 17 em si, ele não tem culpa, né? Ele só ficou sozinho no universo. O 17 é até um número bonito, ele é um número primo, né? Números primos são bonitos e tal, né? Infelizmente, né? Infelizmente o 17 acabou. Bom, deixa pra lá, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui, né? Mas eu concordo com você. A Angélica está perguntando, em qualquer contexto isso do apontamento vale? Aqui você refere o isso do apontamento. O isso do apontamento significa que a posição, que o índice da lista pode apontar para qualquer objeto. Qualquer objeto, né? Eu estou esperando alguém com aquele espírito de porco fazer a pergunta, né? Vamos ver se alguém vai conseguir pensar numa situação bem bizarra. Mas o apontador, né, de qualquer índice aqui da lista, do índice da lista, ele pode apontar para qualquer objeto. E quando você faz uma atribuição dessas, né, o que você está fazendo é trocar o apontamento. Ao invés dele apontar para quem ele apontava antes, que era o 17, ele vai passar a apontar para um novo objeto, que aqui no caso é -1. Né? Sempre que você fizer uma atribuição desse tipo aqui, o que você está fazendo, na verdade, é trocar o apontamento daquele índice para um novo objeto. É isso que você perguntou, Angélica? A Angélica está perguntando, a substituição será feita no objeto que foi copiado? Bom, não foi isso que aconteceu, né? Observa que aqui, quando eu trabalhei com L1 e L2, né? Eu tinha o L1, que era 1, 2 e 3. Aí eu peguei o L2 e fiz uma cópia, né, do L1. Cópia rasa, né? Beleza. Aí agora eu tenho L1, L2 iguais, né? Se eu perguntar se eles são iguais, são iguais. Mas se eu perguntar se eles são o mesmo objeto, o Python vai falar que não, é falso. L1 não é L2. L1 é igual a L2, mas L1 não é o L2. Né? São objetos distintos. Distintos, porém iguais. Esquisito, né? Né? Então, o que acontece? Eu posso trocar o L2, né? O L2 está assim, eu quero trocar o apontamento na posição 0. Em vez de 1, eu quero que seja, sei lá, Jéssica. Né? Então, L1, né, continua sendo 1, 2 e 3, o L2 agora, o apontador da posição 0 do L2 agora está apontando para uma string Jéssica. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar L2, colchete 0 e botar 5, né, eu troquei o apontador da posição 0 para o número 5. Né? O L2 agora, né,
o índice da posição 0 do L2 está apontando para o 5. Mas observa que L1 não é o mesmo objeto que L2. E o que essa operação aqui fez foi trocar o apontamento no L2. Se você pedir para ver o L1 estava exatamente como estava antes, porque agora eles são objetos distintos, né? Então pensa o seguinte, é como se você e, sei lá, a Valeriana tivessem um namorado cada uma, que são irmãos gêmeos, né? Você namora um dos irmãos e ela namora outro. Os dois são iguais, porém são pessoas diferentes. Não são a mesma pessoa, são pessoas iguais, fisicamente iguais, porém não são a mesma pessoa. Então você pode fazer o que você quiser com seu namorado, que você não vai estar interferindo com o namorado dela, né? Porque agora né, são pessoas distintas que vocês estão namorando. Né? Diferente do exemplo anterior, quando você tinha duas pessoas namorando a mesma pessoa. Quando vocês duas namoram o mesmo cara, tudo que você fizer com seu namorado, você está fazendo com o namorado dela, porque é o mesmo cara, é o mesmo namorado. Né? Mas aqui são diferentes, né? São objetos diferentes. Ok? A primeira cópia, então, a única cópia que a gente teve foi essa cópia aqui, que é a cópia rasa, né? Quando eu faço a operação, por exemplo, vou botar aqui, L7 igual a L1, isso não é uma cópia, né? Isso aqui eu não gerei uma cópia, né? O L7, ele tem o mesmo valor que L1, e se eu perguntar se o L7 é o L1, ele vai falar que é o mesmo objeto. Ele vai falar, sim, é o mesmo cara. Era disso Então, daí que eu tava falando mesmo. Eu acho que o termo certo não seria cópia, mas é lá quando você fez a primeira vez, quando você atribuiu a sim. igualdade aí. Tipo, porque às vezes eu tava fazendo esse tempo atrás, trabalhando com data frame. Aí eu Uhum. usava essa igualdade em um. Só que aí quando eu editava o que eu atribuí, editava no outro também. Isso eu achei estranho. Só que antes eu já usei essa igualdade e não fez esse apontamento, essa coisa que você está falando aí. Aí isso me deixou com dúvida, porque em qualquer contexto do Python, em função, em classes, em tudo isso é válido? É Essa é a minha válido. pergunta. Né? Sempre que você faz essa atribuição aqui, ele vai fazer essas duas variáveis apontarem para o mesmo objeto. O L7 aponta para o L1, para o mesmo objeto que o L1 aponta. Né? É isso. Né? Então, isso não é uma operação de cópia, é um erro comum. Né? A gente acha que isso aqui, o L7 vai ter uma cópia do L1, mas na verdade o L7 vai apontar para o mesmo objeto que o L1 aponta. Né? E aí, se você alterar, né, qualquer uma das variáveis aqui, o objeto apontado como uma das variáveis, vai ter a alteração vai se refletir na outra, porque na verdade é o mesmo objeto. Ok? Né? Obrigado por compartilhar sua experiência. Né? Assim as pessoas vão acreditar quando eu disser que é um erro comum de iniciantes acharem que a cópia se faz assim. Né? Todo mundo, distraidamente, vou gerar uma cópia aqui dali, faz essa operação. Essa operação não gera cópia. Né? Só faz dois objetos apontarem para o mesmo elemento. Agora, se esse objeto que os dois apontam for um objeto que não pode mudar, não tem problema. Né? Quando é um objeto imutável sendo apontado por duas variáveis, não tem nenhum problema, porque o objeto não vai mudar nunca mesmo. Então não tem problema ter várias variáveis apontando para o mesmo objeto se ele não muda. Agora, se o objeto pode mudar, que é o caso das listas, aí você tem que tomar um certo cuidado para não correr o risco de alterar, achando que está preservando o outro e não está preservando nada, porque na verdade o outro é o mesmo objeto que você está alterando. Né? Basicamente isso. Ok? Gente, a Vitória está fazendo uma pergunta, né? A Vitória voltou, né? Então, a mandinga que eu fiz para trazer a pessoa de volta em 3 dias deu certo, né? Porque a Vitória está aqui de volta conosco, né? Estou contente, né? E eu já posso indicar a mandingueira aqui, né? Que trouxe a Vitória de volta para nós em 3 dias, né? Na verdade, levou um pouco mais de 3 dias, né? Porque tem um feriado aqui. Mas tudo bem, né? Estamos felizes, né? Com a Vitória aqui de volta, né? Então, a Vitória está perguntando, se eu mudar o L7, muda o L1, né? Muda, né? Porque L7 e L1 é o mesmo objeto. L7 é o L1, entendeu? Então, se você mudar, é o mesmo cara, é o mesmo objeto. Né? Então, por exemplo, tá, vou pegar o L7 e vou colocar lá na posição 0 o valor 1991. Se eu pedir para ver o L7, ele tem 1991 agora, como primeiro elemento. E se eu pedir para ver o L1, ele também tem o mesmo 1991, que é o mesmo objeto. Né? Porque quando eu gerei o L7, eu não gerei a cópia. Né? Ele está dizendo que a mandinga funciona em 3 dias úteis. Faz sentido. Né? Beleza.
Ok, então estamos contentes de ter a Vitória de volta, né? Consegue visualizar os dados da lista de trás para frente, né? Bom, né? Se você é aquela pessoa do contra, né? Quer ver tudo ao contrário, né? Você pode simplesmente gerar a fatia ao contrário, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu V, basta eu gerar uma fatia que vai do início até o fim com passo menos um, né? Isso reverte a lista, né? Na verdade, não reverte a lista, vai gerar uma cópia da lista com os elementos em posição reversa, é isso, né? Então, isso aqui é uma fatia que vai da posição 0 até a última posição, desculpa, né? Do início ao fim com passo menos um. Só que como o passo é menos um, ele vai entender que o início é para pegar lá do final e o fim é para ir até o início. Às vezes a gente quer explicar e acaba confundindo mais, né? Deixa para lá. Ok? Então essa é a maneira de fazer a reversão de um container, exatamente como a gente viu com a string, né? Ok, agora voltando lá à primeira pergunta que gerou toda essa discussão, por que que a cópia se chama rasa, né? Deixa eu voltar para o meu notebook aqui, no Kaggle, né? Então, beleza, né? É hora de falar sobre cópia rasa, né? Então aqui eu gerei a lista L1 igual a 1, 2 e 3, né? Fiz a cópia L2 igual a L1, né? Deixa eu aumentar aqui, né? Que talvez deixe ruim para vocês verem. Aumentei aqui a fonte. L2 igual a L1, né? Colchete 2 pontos. E aí agora troquei o objeto na posição 0 por 5, né? Como L2 é uma cópia de L1, no caso uma cópia rasa, mas é uma cópia, se eu imprimir o L1, né, vai estar lá 1, 2 e 3. Se eu imprimir o L2, vai estar lá 5, 2 e 3. Legal, né? Porque o que, que acontece quando a gente faz a cópia rasa? Vai acontecer o seguinte, né? Eu gerei a minha lista L1, né? A minha lista L1 vai estar na memória assim, ó. Aqui. O L1 vai apontar para uma lista de três elementos, né? Então eu tenho o apontador da posição 0, o apontador da posição 1, o apontador da posição 2, né? O apontador da posição 0 vai apontar para esse 1, o apontador da posição 1 para esse 2, o apontador da posição 2 para esse 3. E aí, quando eu faço essa operação aqui, L2 igual ao colchete, né? L1, colchete 2 pontos, gerei a cópia rasa, né? Então ele vai criar uma variável L2 e aí ele vai gerar uma nova lista, né? Uma nova lista aqui embaixo com novos apontadores, né? Essa lista aqui embaixo vai ter o seu próprio apontador da posição 0, seu próprio apontador da posição 1 e seu próprio apontador da posição 2. Só que o apontador da posição 0, do L2, vai apontar para o mesmo objeto que estava sendo apontado pelo apontador 0 dessa lista sendo apontada pelo L1. Deu para entender? Ele gerou uma nova lista com seus próprios apontadores. Só que esses apontadores vão apontar para os mesmos objetos que estavam sendo apontados pela lista original. Alguém acha que consegue explicar agora por que a cópia se chama rasa? Ninguém? Ela chama rasa por uma razão, né? Ela se chama rasa porque ela não é profunda. É isso. Né? A Valeriana está dizendo que mantém o apontador. Thalia, você estava quieta hoje, né? Que bom que você está aí, né? Eu já ia procurar a mandingueira para fazer a mandinga para você voltar, que eu achei que você não estava aí, né? O pessoal hoje está um pouquinho mais quieto, né? Mas beleza, né? Então temos a dupla dinâmica, né? Vitória e Thalia presente. Beleza. Né? A Ellen também aqui, né? Ok. A cópia se chama rasa porque ela não é profunda, né? É o seguinte, você veio aqui e você simplesmente clonou a lista com os apontadores que ela tinha, só isso. Mas você não clonou os objetos apontados, né? Você ficou uma cópia superficial. Você só veio aqui na superfície da lista e clonou esses apontadores aqui, fazendo eles apontarem para os mesmos caras que os apontadores originais apontavam. É isso, né? Mas você não clonou os objetos que estão sendo apontados. É por isso que se chama cópia rasa, né? Você fez uma cópia superficial, né? Você copiou os apontadores. Você gerou uma lista nova, mas você não clonou os objetos que estavam sendo apontados pela lista. Você simplesmente fez os apontadores apontarem para os mesmos objetos, assim. Ok? Ficou mais claro agora?
né? Vitória está dizendo que vai ter que fazer uma mandinga para se benzer contra as minhas mandingas. Tá certo, né? Nada como uma mandinga para se livrar de outra, né? Tá certo. Vamos lá. Deu para entender, gente? Por que a copa é rasa agora? Ficou mais claro, né? E aí agora eu posso, né? Posso fazer a troca, posso mexer, trocar o apontamento aqui do L2, né? Trocar os apontadores aqui, que isso não vai interferir no L1. Alguém tem alguma pergunta para fazer com relação a isso? Thalia, eu estou sentindo que você quer fazer uma pergunta. Vai lá, Thalia. Faça a pergunta que está na sua cabeça que você está se censurando. Ninguém quer fazer uma pergunta com relação a isso? Tá bom, seguimos. A cópia rasa, ela vai funcionar sempre que você quiser copiar uma lista que só tenha objetos imutáveis, né? Que é o caso aqui do L1. O L1 só tem objetos imutáveis dentro. Então, nesse caso, a cópia rasa funciona, né? O João dizendo por enquanto tá de boa, tá certo, né? A cópia rasa funciona, né? Funciona porque você só tem objetos imutáveis dentro da lista, né? Então observa o seguinte, como você só tem objetos imutáveis, não tem problema você ter vários apontadores para o mesmo objeto, lembra? Né? Então quando você tem uma lista que só tem objetos imutáveis, a cópia rasa funciona, ela vai te atender perfeitamente. Porque ainda que você tenha vários apontadores, várias listas, né, com vários apontadores apontando para esse mesmo objeto aqui, ele não muda, né? Então você não corre o risco de mudar uma das listas, né, e acabar mudando as outras por tabela, né? Porque esse 1, esse 2, esse 3 não podem ser alterados, são objetos imutáveis, né? Os números são objetos imutáveis no Python, né? Lembrando as primeiras aulas. Então tudo bem. Só que você pode ter uma situação, né? Que tipo de situação você pode ter, né, que pode acabar, né, prejudicando esse raciocínio? Enquanto vocês pensam, né, deixa eu seguir aqui com o exemplo, né? Então, o que acontece? Eu tinha aqui, né, duas listas diferentes, né? Aí eu fui lá e troquei o índice da lista apontada pelo L2, né? Fiz L2, colchete 0 igual a 5, né? Quando eu fiz essa operação aqui, o que aconteceu? Ele fez isso aqui. O resultado na memória é esse. O AP0 dessa lista aqui, que estava apontando para esse 1, passou a apontar para um outro objeto diferente, que é esse 5. Tudo bem, não tem problema nenhum, né? Quando eu faço essa operação aqui, né, L2 colchete 0 igual a 5, ele não pode mergulhar aqui dentro e trocar esse 1 por 5. Esse 1 nasceu 1, ele tem que morrer 1. Né? Ele só pode criar um objeto novo na memória e fazer o AP0 apontar para esse objeto novo. Não tem problema nenhum o AP0 estar apontando para um objeto diferente do que ele apontava antes, né? Ok? Então é assim que vai ficar depois que eu fizer a operação, né? Quando eu fizer a alteração aqui da lista apontada pelo L2, e observa que o apontador da posição 0 do L1 continua apontando para o 1, ele não está nem aí, né? Você não mexeu com ele, você mexeu com o apontador 0 dessa lista aqui. Ok? Valeriana está fazendo uma pergunta, né? Valeriana está alguns passos além e ela perguntou por que quando você faz a operação dados, né? Colchete 0, 2,5 menos 1 não é a mesma coisa que 2 pontos menos 1. É uma questão de, vamos dizer assim, de convenção, né? Quando você faz essa operação aqui, dados 0, 2,5, você está dizendo que você quer dentro dessa lista dados da posição 0 até a posição 5. Ele vai te dar isso aqui, né? Por quê? Porque quando você coloca 0, 2,5, ele assume que é como se você tivesse colocado o passo 1. Então você tem o passo para andar de 1 em 1, do 0 até o 5. Mesmo resultado. Só que, a partir do momento que você coloca 0, 2,5, coloca menos 1 aqui, você está dizendo que você quer ir do 0 até o 5 com passo menos 1. Não dá para ir do 0 até o 5 com passo menos 1. Né? Porque com passo menos 1 você só consegue andar para trás, né? Vamos dizer assim, né?
você não conseguiria ir do 0 ao 5 com passo menos 1, seria isso. Então, ele vai te dar uma lista vazia, né? Assumindo que não tem como você pegar uma fatia indo de 0 até 5 se você está menos 1, tipo isso. Né? Agora, se você inverter os índices, botar aqui 5, 2.0, 2 pontos menos 1, aí você tem uma outra coisa, né? Aqui no caso, né, teria que ser 4, aqui a gente teria que pôr tipo menos 1 aqui, né? Ou deixar vazio, né? Porque aí agora você está dizendo que você quer ir do 4, né, com passo menos 1, você consegue decrementar o 4 e andar para trás, né? Eita, passei vergonha. Deixa eu botar 4, 2.0, 2 pontos menos 1. Pronto. Né? Senão ele vai assumir que esse menos 1 é o último cara, né? Que vergonha. Eu esqueci que o menos 1 é o último cara, tá vendo? Acontece, falha minha, desculpa. E aí o que acontece? Quando eu coloco o primeiro maior, aí eu posso colocar um passo negativo, porque o primeiro, o início, está maior que o fim. Então eu posso pôr um passo negativo. Né? Se eu quiser pegar até o primeiro cara, eu tenho que realmente não colocar nada. Né? Aí ele vai assumir que é para ir do 4 até o início. Né? Como eu botei o passo menos 1, né? Ele vai pegar até o início. Mas aqui no caso, como o segundo número é maior que o primeiro, eu não consigo ir de 0 para 5 com passo menos 1. Né? Ficou um pouco menos confuso? Deu para entender? Às vezes eu tento explicar e acabo confundindo mais. Né? Fui fazer a operação ali e passei vergonha. Né? Acontece. Às vezes você faz a mandinga volta para você, entendeu? Por isso é melhor não fazer a mandinga. Né? Beleza. Vamos lá, então. Voltando aqui, que tipo de situação esse negócio aqui pode vir a não dar certo? Né? Quando você tem uma lista onde nem todos os objetos são imutáveis. Né? Então, quando você tem uma lista que tem algum objeto que é mutável, a cópia rasa pode não te servir. Então, por exemplo, né, eu posso gerar uma lista L3, nessa minha lista L3 eu posso botar um objeto mutável dentro dela. Né? Então, por exemplo, imagina que eu vou botar uma lista dentro da lista, assim. Né? Pergunta, quantos elementos tem nessa minha lista apontada por L3? Ele respondeu, 2. Muito bem. Né? Beleza, né? A Vitória tá me sacaneando, né? Porque a mandinga voltou. Tá certo, né? É a lei do retorno nessa vida, gente. Tudo que vai e volta, entendeu? Então a gente tem que desejar o bem para a gente receber o bem de volta. Mas se você deseja o bem só para receber o bem de volta, né? Nesse caso você está sendo tá agindo com interesse. Então vai acabar voltando alguma coisa ruim para você. Né? Você deve fazer o bem sem esperar receber o bem de volta, porque isso sim é o que vai fazer o bem voltar para você. Né? Se você fizer o bem esperando receber qualquer coisa em troca, né, você vai acabar recebendo a mesma ganância que você está tendo, né, vamos dizer assim. Né? Enfim, é a vida, né? Quando a gente gera a vibração ela se expande pelo universo e uma hora ela atinge a gente de volta. Né? Então, se você espalha ódio e rancor, uma hora o ódio e o rancor se voltam contra você. Né? Uma hora isso vai... Né? Mas beleza. Então vamos lá. A minha mandinga teve um objetivo bom, né? Que foi trazer a Vitória de volta. Né? Então eu espero que, né, volte alguma coisa boa para mim, né? Como disse a Vitória. Mas beleza, voltando aqui, né? Eu tenho L3, quantos elementos eu tenho aqui? Ellen respondeu, 2, né? Então se eu usar o operador len, né? O operador len diz o tamanho do container, vai falar que tem 2, né? Aqui no L1, por exemplo, né, se eu perguntar quantos elementos tem no L1, ele vai falar que tem 3, né, tamanho do container. Beleza. Aqui eu tenho uma lista de 2 elementos, só que um dos 2 elementos é outra lista, ou seja, um objeto mutável. Então eu posso tentar gerar uma cópia rasa fazendo isso aqui, né? L4 igual a L3, né? Aí gerei a cópia rasa, né? Se eu perguntar L4 é L3, ele vai falar, não é, são objetos diferentes. Só que ele vai fazer a cópia rasa, entendeu? Quando ele fizer a cópia rasa, qual vai ser o esquema que a gente vai ter? Vai ser esse esquema aqui, ó. Fiz aqui, ó, L3, né, 7, né, e aí uma lista com 4 e 5. Então ele vai fazer essa parte aqui de cima. Deixa eu mover aqui, pronto.
Então, essa linha aqui vai gerar esse esquema aqui na memória. O L3 vai apontar para uma lista, né, que tem o apontador da posição 0 e o apontador da posição 1. O apontador da posição 0 vai apontar para um objeto 7 e o apontador da posição 1 vai apontar para uma lista. Claro, né, porque aqui na posição 1 tem outra lista. E essa outra lista tem o seu próprio apontador da posição 0 apontando para o 4 e o seu próprio apontador da posição 1 apontando para o 5. Vai dar isso. E quando a gente fizer a cópia rasa, o que vai acontecer? Né? Ele vai gerar agora o L4 aqui com a minha cópia rasa, né? Uma outra lista que vai ter o seu próprio apontador na posição 0, que vai apontar para o mesmo 7, e o seu próprio apontador da posição 1, que vai apontar para essa mesma lista que o apontador da posição 1 do L3 já apontava antes. Aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque eu tenho dois apontadores para o mesmo objeto, que é esse aqui, né? O apontador da posição 1 do L3 e o apontador da posição 1 do L4. E esse objeto é mutável, ele pode ser alterado. Perceberam a problemática da coisa? Né? Perceberam? Né? Então, aqui no caso, se você vier e alterar essa lista aqui, o que vai acontecer? A alteração ela vai se refletir tanto na lista apontada por L3 quanto na lista apontada por L4. Né? Então, por exemplo, fiz a cópia, L3 está lá com a cópia dele, então vou alterar o L4, vou lá na lista que está na posição 1 do L4, vou alterar, por exemplo, vamos supor que eu vou alterar, por exemplo, a posição 1 a posição 0 dessa lista, e eu vou colocar, por exemplo, o número 0, assim. Se eu pedir para ver o L4 agora é uma lista que tem o 7 aqui, e na lista interna está 0 e 5. Legal, né? Mas e se eu pedir para ver o L3? A mesma coisa. Por que isso aconteceu? Alguém acha que entendeu? Ninguém acha que entendeu? Então vamos lá, né? Vamos tentar olhar o diagrama para entender. Então, quando eu fiz essa operação aqui, L, colchete 1, colchete 0 igual a 0, né? Eu alterei, né? Troquei esse 4 por 0, né? Então, o que ele vai fazer? L4, colchete 1. Quem é L4, colchete 1? Ele vai vir aqui, na lista apontada por L4, vai procurar o apontador da posição 1. O apontador da posição 1 vai trazer ele para cá. Chegou nessa lista aqui. Aí, quando ele colocar colchete 0, vai estar dizendo que ele está se referindo ao elemento apontado aqui pelo apontador 0, o elemento índice 0. E aí, quando ele colocar igual a 0, o que ele vai fazer? Vai fazer esse cara aqui, que estava apontando para 4, ele simplesmente vai passar a apontar para 0. Vai ficar assim o esquema. Esse cara aqui apontava para esse 4, agora está apontando para um objeto 0. Observa que você mudou a lista a partir do L4. Só que o apontador da posição 1 do L3 apontava para essa mesma lista. Então, a alteração acabou se refletindo também no L3. Né? Então, quando eu pedi para ver o L3, o L3 também ficou com 0 no lugar do 4, assim como o L4. Né? Por quê? Porque eu tenho uma lista que tem uma lista dentro, tem um objeto que pode mudar. Então, nesse caso, a cópia rasa não serve. O que a gente precisa fazer em situações como essa? A cópia profunda, né? Então, quando a gente tem um objeto mutável dentro da lista e você precisa fazer uma cópia, para você não correr riscos, é melhor você fazer a cópia profunda, né? No que consiste a cópia profunda? A cópia profunda significa você entrar lá na lista, você vai clonar a lista, né? Você vai gerar uma lista nova, mas você também vai clonar todos os objetos que estão sendo apontados ali, direto ou indiretamente, né? Você mergulha na lista, né? Você dá um mergulho profundo na lista e sai copiando tudo. Essa é a diferença de cópia rasa e cópia profunda. Valeriana perguntando, não é mais fácil sempre fazer a profunda? Se você é aquele tipo de pessoa, né, que sempre sai de casa com guarda-chuva na bolsa para não correr o risco de se molhar, mesmo quando está um dia mega ensolarado, sem nenhuma nuvem no céu, porque você não quer correr o risco de pegar a chuva e se molhar, né? Você está sempre com guarda-chuva na bolsa. Ou se você está sempre com 2 guarda-chuvas na bolsa, porque você pode esquecer um no ônibus, no banco, né? A gente sempre esquece o guarda-chuva em algum lugar.
né? Se você é esse tipo de pessoa, você pode fazer, sempre aprofunda, né? Porque vai garantir que vai estar sempre certo. Mas observa que a cópia profunda, ela tem um custo maior, né? Vai demorar mais para ser feita, porque agora você tem que mergulhar lá na lista e sair copiando tudo. Então ela tem um custo maior para ser feita, né? Do que a rasa, que é só copiar os apontadores, né? Como é que a gente faz uma cópia profunda, né? Para isso existe um módulo no Python chamado copy. É o módulo que já vem no Python, né? E a gente pode dar um import nele, import copy. Quando eu dei o import no copy, eu trouxe o módulo copy para eu poder usar. Lá dentro do módulo copy, existe uma função chamada deep copy, que seria cópia profunda em inglês, né? Copy, vem de cópia em inglês. Então, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, né? Eu posso gerar a minha lista L3, né? Vou regerar o L3, né? Desculpa, era 7, né? 7, 4, 5. E aí agora eu vou gerar o L4. Só que ao invés da cópia rasa, eu vou usar a função de cópia profunda que tem lá no módulo copy. Então vai ser copy.deepcopy, né? Porque essa função deepcopy, ela está definida dentro desse módulo copy. Então, copy.deepcopy, né? A gente aprendeu a importação de módulo na última aula e vou abrir e fechar o parênteses e passar o L3 como argumento, né? Então, aqui é cópia profunda de L3, é isso. Aí agora eu tenho L3 e agora eu tenho L4, né? Se agora eu alterar o L4, fizer aquela mesma alteração, né, trocar o 4 por 0, vai estar assim, ó. Troquei o L4, né? O L4 agora tem esse 0 aqui, no lugar do 4. E o L3 não, o L3 continua com 4. Por quê? Porque a cópia profunda, ela mergulha na lista e sai duplicando tudo, né? Então o esquema vai ser esse aqui. Quando a gente fizer a cópia profunda, né, com copy.deepcopy aqui, ele vai gerar uma outra lista, só que ao invés desse apontador 0 apontar para esse mesmo set e esse apontador na posição 1 apontar para esse mesmo AP0 aqui, o que vai acontecer? Ele vai clonar esse set, vai gerar uma cópia do próprio set e fazer o AP0 apontar para ele. Vai clonar essa lista e vai fazer esse AP1 apontar para esse clone. Então ele mergulha, ele sai mergulhando e copiando tudo. Se aqui dentro dessa lista tivesse outra lista, né, dentro dessa lista que tivesse outra lista, ele mergulharia lá e sairia copiando tudo também. Deu para entender? Estão conseguindo ver direito a minha tela, o navegador aqui, o meu esquema? Às vezes dá um medo, né? Dá um medo de eu estar falando pro nada, de eu estar falando e ninguém está escutando e nem vendo a minha tela, sabe? Tipo quando você está no telefone e cai a ligação e você não percebe, né? Enfim, Vitória disse que está escutando, né? Pelo menos alguém está escutando, né? Beleza, né? Ok. Deu para entender o esquema da cópia profunda? Se você não entendeu, pessoal, tem aqui a explicação detalhada no notebook, né? O link aí na descrição do vídeo, no canal geral aqui. Você pode pegar o link para o notebook e você também pode consultar o capítulo do livro sobre listas, em que eu dou uma explicação mais detalhada ainda, né? Para você entender um passo a passo, né? Por que a cópia rasa não funcionou aqui, né? Aqui, como a gente está com o tempo mais limitado, eu vou seguir adiante, mas basicamente o que você tem que entender é que se você quer copiar uma lista que tem objeto mutável dentro, use a cópia profunda, né? Se você tem uma lista que não tem objeto mutável dentro, você pode usar a cópia rasa. Ou a cópia profunda também. Mas a cópia profunda tem um custo maior porque ela sai clonando todos os objetos apontados também, então vai demorar um pouco mais. Tipo isso, né? Se você é aquela pessoa, né, que é eficiente, é pura eficiência, né? Quero fazer as coisas sempre do jeito mais rápido possível, né? Sou muito eficiente, né? Então talvez você, né, se você tem uma lista só com objetos imutáveis, você não precisa da cópia profunda, pode ter a cópia rasa, né? Beleza? Voltamos aqui então, né? Esse é um tópico que sempre demanda tempo, mas eu acho que é importante esclarecer isso, porque muita gente não fala sobre isso. E aí, quando as pessoas vão tentar fazer as coisas em Python, elas acabam obtendo um comportamento inesperado, né? Conforme a gente teve o relato da nossa colega aqui, né? Porque esse acaba sendo um tópico que muitas vezes as pessoas passam batido por ele. Mas isso é uma questão importante da gente entender, não só no Python, como nas outras linguagens de programação, né? O Java tem um comportamento parecido com o Python em relação às variáveis serem ponteiros para o objeto. Então, esse tipo de comportamento também acontece em uma linguagem como Java, né?
E você também tem essa diferenciação de cópia rasa e cópia profunda, né? E você precisa entender, né, quando usar uma coisa, quando usar outra, né? Tá certo? Então, aqui a gente gastou um pouco mais de tempo, né, sendo teórico, mas é importante dominar essa teoria, né? Se você quer ter um domínio melhor da linguagem, quer entender o que está acontecendo para você depois não bater cabeça e ficar um tempão tentando entender por que a variável que não era para ser mudada mudou, né? Beleza? Seguimos então. Nesse tempo que nos resta, um pouco mais de operação sobre listas, né? Eu já falei do operador len, né? O operador len ele te dá o tamanho de um container qualquer, né? Então, por exemplo, se você passa uma string, ele vai te dar o tamanho da string, né? Então, por exemplo, o comprimento da string Maria é 5, né? Se você passa uma lista para o operador len, ele vai simplesmente te dar o tamanho da lista, né? Então, essa aqui é uma lista de 3 elementos, apesar dos 3 elementos serem iguais. Uma lista de 3 elementos, né? Beleza, o operador len é um operador genérico de container, ele geralmente vai te dar o comprimento, o tamanho do container, né? Entenda o comprimento como sendo a quantidade de elementos que tem ali, né? Na maioria dos casos, né, o comprimento é a quantidade de elementos que tem ali, né? Beleza. Além do operador len, a gente tem os outros operadores de container, que a gente já até viu, já aprendeu, né? Com as tuplas e com as strings, né? Então, por exemplo, a gente pode concatenar uma lista. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, gerar uma lista, vou gerar uma lista chamada L10, que é igual à minha lista L1 mais a minha lista L3, né? Então, quando eu peço para ver a minha lista L10, eu peguei a minha lista L1, né, que era só isso aqui, com a minha lista L3, né, e concatenei, usei a operação de mais. Então, o operador mais, ele pode concatenar listas, né? Ele vai gerar uma nova lista simplesmente colando, né? Vai colar uma lista no final da outra, vamos dizer assim, a grosso modo. O operador de mais, ele também gera uma lista nova. Então, o operador de mais também pode ser usado para cópia rasa, né? Então, por exemplo, se eu tenho L1 e quero fazer uma cópia rasa do L1, eu posso fazer isso aqui. L2 é igual a L1 mais uma lista vazia, né? Isso vai gerar uma lista nova, né? Isso também gera cópia rasa, ok? L2 é igual ao L1, só que o L2 não é o L1, né? Mas é igual. É uma outra ali, cópia rasa também. É uma outra forma de gerar cópia rasa, né? Ok. Além da concatenação de listas, também tem o operador de repetição, né? Então, por exemplo, eu tenho L1, né, com 3 elementos, né? O operador de repetição de container é o asterisco. Então, se eu pegar L1 e multiplicar por 2, ele vai gerar uma lista em que você pegou a lista e repetiu, né? Então, L1 vezes 2 é uma lista que tem os elementos de L1 mais repetidos, né? Então, eu posso fazer multiplicar L1, sei lá, por 4. Né? Então, ele vai gerar 4 vezes aqui, né? Vai repetir 4 vezes, né, o container. E esse também é um operador que gera uma lista nova, né? Então, se eu quero fazer cópia, né, rasa, eu posso pegar uma lista e multiplicar por 1. Né? Cópia rasa também, né? Beleza. Além do operador, né, do mais, do asterisco, quais são os outros operadores de container que a gente conhece? Bom, a gente conhece o operador in, né? Então, tem aqui a minha lista L1. Eu quero saber se o número 1 está na minha lista L1. Então, eu coloco L1, 1 e L1. Ele vai falar falso, porque esse objeto 1 não está na lista apontada por L1. Tá bom. Se eu perguntar, então, 2 em L1, vai falar verdadeiro. Aqui eu tenho a minha lista L4. O que acontece? Qual é o resultado se eu perguntar 7 em L4? Alguém pode me dizer rapidamente? True. Desculpa, né? Atropelei a pessoa, né? Desculpa aí, gente. Vamos lá. Então, vou fazer outra pergunta. Quem pode me dizer qual é o resultado disso aqui? Se eu perguntar 5 em L4, o que ele vai me responder? Vou esperar aqui o chat. Matheus está dizendo que vai responder falso. Vocês concordam? Quem concorda com o Matheus, levanta a mão. Tá vendo? Ninguém concorda com o Matheus. Matheus, você está isolado, entendeu? Tá todo mundo aqui achando que vai dar true a resposta, né? Porque se ninguém levantou a mão para concordar que é falso, então vou assumir que todo mundo acha que é true, né? Vou usar o argumento, né? O argumento ali do manipulador, né?
todo mundo que discorda se manifeste. Como a maioria das pessoas geralmente não fala nada, aí você diz aprovado por unanimidade. Thalia está dizendo que vai concordar para o Matheus não se sentir só. Tá vendo? Thalia é uma boa amiga, né? Thalia está concordando para não se sentir só. Vitória está dizendo, já que a Thalia concordou, também está certo, né? Porque a Thalia geralmente acerta as respostas, né? Ela está concordando, então é melhor concordar, né? Se fosse uma prova e tivesse que colar de alguém, de repente colar da Thalia fosse uma boa ideia, né, Vitória? Então, beleza. Ok, então, a resposta é falsa, né? Então tá todo mundo certo, né? Mateus, Vitória e Thalia estão certos, né? A resposta é falsa. Né? Porque o 5 não aparece na lista L4. Ele até aparece dentro da lista interna, mas ele não vai mergulhar na lista olhando, ele vai fazer a comparação de forma rasa. Né? Então a resposta aqui é falsa. Né? Ok? E a gente tem o operador not-in. O operador not-in, ele dá a resposta oposta à do in, né? Então, quando eu perguntei se o 1 estava em L1, ele respondeu falso. Quando eu perguntar se 1 not em L1, ele vai responder true. É como se eu perguntasse assim, o 1 não está presente em L1? Aí ele vai falar assim, sim, não está. Né? Então ele vai responder, verdadeiro, é falso. Tipo, ele vai responder, sim, não está. É esquisito, né? Você tá perguntando, 1 não está em L1, vai falar, sim, não está. Né? A gente tem problema com negação, né? Negação é um negócio, né? Negação é um negócio meio... Está bom. Voltando aqui, né? Tô me sentindo iluminado, né? Com essa luz atrás de mim aqui fazendo sombra, né? Tá parecendo que eu sou, né? Tô fazendo uma denúncia anônima aqui, né? Mas beleza. Seguindo aqui, o operador in, not in, né? Basicamente são os operadores principais que a gente conhece. A gente também tem a possibilidade de converter um objeto para lista. Né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma string qualquer, né, um nome qualquer, aleatório, por exemplo, Jéssica, e aí eu posso pegar qualquer objeto sequencial, qualquer objeto container e converter para lista. Né? Assim, qualquer objeto de modo geral. Né? Então, por exemplo, vou criar uma variável chamada LNome, né? Lista nome, em que eu vou chamar o construtor da classe, a classe chama list, né? E aí vou passar nome, né, para o construtor. Então isso aqui vai construir um objeto lista a partir do objeto apontado pela variável nome, que é a string Jéssica. Se eu pedir para ver o LNome aqui, né, LNome é uma lista, mas observa, cada elemento desse container aqui virou um elemento separado na minha lista, né? Ficou assim. Alguém consegue enxergar alguma utilidade em eu fazer essa operação, além de puxar o saco da Jéssica? Tem alguma vantagem em fazer esse tipo de operação, pegar a string e converter para lista? Bom, tem uma vantagem, né? Aí ele está dizendo, para pegar só a primeira vogal, bom, a gente pode acessar os elementos da string também, né? Mas a vantagem é que a lista é um objeto que pode ser alterado, né? Como disse a Valeriana aqui. A lista pode ser alterada, né? Então, o que acontece? Quando eu pego aqui, não era Jéssica com J, era Jéssica com G. Então se eu tentar trocar, né, vou lá, nome, colchete 0 e trocar o J por um G, vai falar, não pode trocar, né, porque string não suporta, não tem suporte à operação, é imutável, não pode. Que droga. Mas na lista eu posso fazer alteração, não posso? Eu posso fazer isso aqui, nome, colchete 0 e botar um G lá. Não, eu me enganei, a minha Jéssica é com G, não é com J. Então eu posso, observe que aqui ele aceitou. Né? Foi lá na posição 0 e colocou lá o caractere G. Se eu pedir lá para ver, agora tem G aqui no lugar. Não, mas eu me enganei de novo. Entendeu? Porque, na verdade, não era Jéssica com C, é Jéssica com K. Tá bom. Então eu posso nome menos 2, né? Lembrando que o índice negativo conta a partir do final, né? Então esse A aqui é como se estivesse na posição menos 1, esse C aqui é como se estivesse na posição menos 2. Então quando eu coloco L nome colchete menos 2, estou me referindo ao penúltimo elemento desse container, né? Que é o elemento C. Então eu posso fazer a atribuição, né? Menos 2, era um K, não era um C. Eu também me confundo, não era um I, era um Y, né?
Então, pelo amor de Deus, né? Mas tá. Né? Então, a gente vai trocar, né, por I. Agora tá assim, né? Era Jéssica com G, Y e K. Ah, mas não era Jéssica com 2 S, era Jéssica com C cedilha. Né? Então a gente pode ir lá e trocar também. Só que no caso, como eu quero trocar 2 letras de uma vez, né? Vou ter que usar a fatia, né? Para ir da posição 2 até a posição 3. Né? Então vou ter que botar 2.4, né? Para ele pegar a posição 2 e a posição 3, né? E trocar por uma C cedilha. Então agora eu tenho a minha Jéssica com G, C cedilha, Y e K. Né? Ah, mas a minha Jéssica tem um H depois do G. Bom, já chega, né? Vocês já entenderam a filosofia da coisa, né? A lista permite o que você faça alterações, né? Então você pode fazer um processamento de texto, vamos dizer assim, trabalhando com a lista, né? Pode ir trocando caracteres, coisa que a string não permitia. Então é muito comum para fazer processamento de texto, fazer conversão de string para lista, aí você faz as alterações em cima da lista. Aí você pode depois voltar e fazer a conversão de volta para string. Só que para fazer a conversão para string, a gente vai ter que usar aquele método join, lembra que a gente aprendeu? Né? Passa o join, né? Passa uma string sem nada, né? Para ele não usar separador nenhum, string vazia, ponto .join, e passo a minha lista L-nome. Né? E aí agora o nome 2, né, é a minha Jéssica, com G, C cedilha, Y e K. Credo. Né? Bom, desculpa, né? Se tiver numa dessa pode ter alguma Jéssica aí assistindo, né? Com G, C cedilha, Y e K, ela vai ficar chateada comigo. Né? Desculpa, né? Enfim, aqui nós somos inclusivos, né? Então, bem-vinda, Jéssica com G, C cedilha, Y e K. Né? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta aqui? Tá tudo certo? Bom, sendo assim, a gente pode prosseguir e aprender alguns métodos de lista, né? Só alguns, né? Porque a gente está com o tempo um pouquinho limitado, mas beleza, só alguns. Então, por exemplo, existe um método chamado append, né? O método append, ele faz o seguinte, ele acrescenta um elemento no final da lista, né? Então, quando eu coloco L1.append e eu coloco um valor arbitrário qualquer, por exemplo, 7.000, ele vai pegar 7.000 e colocar no final da lista L1. Então, quando eu pedir para ver L1, L1 agora tem os elementos que já tinham e esses 7.000 aqui no final. Né? Então, observa o seguinte, os métodos das listas, eles podem alterar a própria lista, diferente dos métodos da string e da tupla, né, e dos números. Como são objetos imutáveis, os métodos não podiam alterar o próprio objeto. Eles, no máximo, podiam retornar ou uma nova string, uma nova tupla, enfim. Agora, os métodos para lista, eles podem fazer alteração da própria lista em si. É o que a gente chama de alteração no local. Então, o método append, ele não gera uma lista nova. Ele vai na própria lista e altera ela. Né? Então, aqui não tem geração de lista nova. Né? Do ponto de vista prático, é mais ou menos equivalente a eu ter feito essa operação aqui. Né? O L1 ele era igual, né? 1991, 2 e 3, certo? É como se eu pegasse L1 igual a L1 mais, né, uma lista que só tem 7.000. Do ponto de vista prático, o resultado é o mesmo. Só que nos bastidores é completamente diferente, porque isso aqui vai gerar uma lista nova. E essa operação aqui ele vai mudar a própria lista que já existia, para ela absorver mais um. E aqui ele vai gerar uma lista nova. Né? E vai fazer o L1 apontar para a lista nova e vai esquecer a lista antiga. Então, o que acontece? Essa operação aqui é mais demorada, porque essa operação tem que gerar uma lista nova, do zero. E essa operação aqui, ele só realoca a lista que já tem. Então, é melhor usar o append do que usar uma concatenação desse tipo aqui, certo? E uma outra coisa, que é um outro erro muito comum, tanto para quem está começando, quanto para quem já programa também, é fazer o seguinte, não entender que o método append, ele retorna o quê? Ele não retorna nada. O método append, ele não retorna coisa nenhuma. Então, não faz sentido eu colocar uma variável para receber o retorno do método append. Né? Por quê? A gente pode ter isso aqui, né? Uma lista que tem 1, 2 e 3. Vamos agora colocar o 4 nessa lista. Né?
Aí, distraidamente, eu posso fazer isso aqui. L1 é igual a L1.append 4. Distraidamente, né? Posso fazer isso. Só que isso aqui tá errado, né? Por quê? O método append, ele já coloca o 4 na lista por si só. Se eu pegar e fizer essa atribuição aqui, eu vou perder a lista, porque o método append ele não retorna nada. E eu vou fazer o L1 apontar para o resultado retornado pelo método append. E o método append não retorna nada, né? Então, quando eu faço essa operação aqui, vai parecer que eu executei com sucesso. Ah, que legal, coloquei o 4 lá. Quando eu pedir para ver o L1 não tem nada. Por quê? Porque o método append não retorna nada. Na verdade, ele retorna um objeto none, né? Se você pedir o tipo do L1, falar, ó, é da classe none, né? Então, essa aqui é o jeito errado, não é para fazer isso. Se você quer colocar alguém na sua lista, né? Tem aqui a minha lista e você quer colocar alguém, você tem que colocar, né, lista.append e colocar o elemento. Você não tem que fazer essa atribuição L1 igual a L1.append. Basta L1.append. Aí sim, o próprio método append já vai lá e coloca o cara lá dentro para você. Se você fizer essa atribuição aqui, dá errado. Isso aqui é um erro muito comum. Até quem programa, às vezes há tempos, esquece e coloca essa atribuição. A atribuição não dá erro, o programa continua executando. Lá na frente é que você vai ver que o L1 não tinha quem você achou que ele deveria ter. E aí você vai quebrar sua cabeça e você vai ver que 100 linhas atrás você tinha feito isso aqui. Vai demorar até você enxergar aqui, né? Então fica aí o alerta para vocês, né? As dicas aí, né, pra galera aí que tá começando. Beleza? Ok, esse é o método append, né? Além do método append, né, a gente tem outros métodos que são úteis, né? Um método bastante útil é o método pop. O método pop, ele faz, digamos assim, o oposto do append. Se o método append acrescenta alguém no final, o método pop, ele vai lá no final e tira o último cara da lista e retorna. Né? Então, quando eu dou L1.pop, ele me deu 4 aqui. Ele vai lá, pega o último cara da lista, devolve para você e ele tira o cara da lista. Então é importante entender que o método pop, ele não só, ele te dá o último cara da lista, mas ele remove esse cara também. Se eu pedir para ver o L1 não tem mais o 4. Então pop significa remover o cara da lista e retornar esse cara. É isso. Então, se eu der um L1.pop de novo, agora ele vai me dar o 3. E o 3 vai ter saído da lista. Se eu der outro pop, agora ele me deu 2, né? Se eu der outro pop, ele vai me dar um 1, né? E o L1 agora é uma lista vazia. Já removi todo mundo, né? Se eu der mais um pop, aí deu erro, né? Pop em lista vazia. Ok? Então, pop é o contrário do append, né? Para quem queria aprender estrutura de dados, né? Se você tem uma pilha, né? Você pode dar append e pop, né? Append para inserir na pilha, pop para remover. Se você não entendeu nada do que eu acabei de dizer, não se desespere, entendeu? Isso, né? Entendedores entenderão. Mas se você não entendeu, tá tudo bem também, porque, né? Você está bem, né? Você entendeu o que eu queria dizer, né? Beleza. O método pop, você também pode, por exemplo, dizer qual a posição que você quer remover, né? Então, se você colocar pop, L2.pop e passar um índice a 0, ele remove o primeiro, porque agora eu disse que eu queria remover o objeto no índice 0. Né? E aí agora quem saiu não foi o último, né? Foi o cara que estava no índice 0, porque eu pedi para dar pop no índice 0. Né? Enfim. Outros métodos que são interessantes para a lista, né? A gente está com tempo limitado aqui, são os métodos, por exemplo, count. Né? A gente tem um método chamado count. Então, por exemplo, vou criar uma lista nova aqui, né? Porque nenhuma lista que eu tenho serve. Por exemplo, aqui, ó, vou botar 7, 7, 0 e mais um 7. E aí, serve para você contar a quantidade de vezes que um objeto aparece na lista. Então, se eu der um count no 2, ele vai retornar 1. Está dizendo, ó, 2 aparece uma vez na lista. Né? Se eu der um count, por exemplo, em menos 99999, ele dá 0, né? Porque esse valor não aparece na lista. Se eu der um count no 7, ele vai me dizer quantas vezes aparece o objeto 7 na lista. São 5 vezes. Ok? Então, o método count serve para você contar quantas vezes um objeto aparece numa lista. Né? E além do método count, existe um método chamado find. Né?
Às vezes você quer procurar um objeto. Ah, eu quero saber, né? Quero saber se o objeto 1 aparece na lista. Você pode usar o in, pode usar o find também, para saber o índice em que o objeto aparece na lista. Então, l.find. Eita, não tem find. Desculpa. Como é o nome do método, meu Deus? Essa é a hora em que a gente dá um help. Vamos dar um help lá para ver qual é o nome do método. Eita, não tem método find. Que beleza. Ah, é index. É index o nome do método. Find é para string, né? Tá vendo? Acontece. Então, l.index, né? l.index 1, né? Ele vai me dar 2 para dizer que o 1 está no índice 2, né? Se o objeto não está, ele vai retornar -1, né? Então, eita. Hoje eu estou bem, né? Se o objeto não está, ele deu erro. Bom, eu achei que ele retornava -1, mas tudo bem. Acontece, né? Hoje eu estou bem, hoje deixa quieto, né? Depois eu vou ter que, né, dar um corte aqui. Vamos lá. Seguindo aqui, com a função help, a gente pode ver os métodos que a gente tem na lista, né? A gente, por exemplo, tem o método chamado sort, né? O método chamado sort, né, tá até aqui, ele serve para a gente ordenar uma lista, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma lista com valores arbitrários aqui, 5, 2, 9, -1, 6. E aí eu chamo l.sort, né? Lembrando que o método sort ele ordena na própria lista, né? Ordenação no local. Se eu pedir para ver o L, né? O L vai estar ordenado. E se eu quiser ordenar o L de forma reversa, né? Como é que eu posso fazer? Alguma sugestão? Bom, eu posso pegar o L, né? E escrever ele, né? De trás para frente, né? Serve, né? Ou eu posso usar o método sort, né? Vou declarar a lista de novo aqui. Ou eu posso declarar o método sort passando um argumento especial para ele, que é o argumento reverse, né? Assim, reverse igual a true. Se eu passo esse argumento, ele vai entender que é a ordenação reversa, né? Então agora ele ordenou, né? De trás para frente, né? Do maior para o menor. Ordenação descendente. Deu para entender? Então ele está dizendo que assim é mais chique, né? Esse jeito aqui é mais chique? Esse jeito aqui fica mais fácil de entender e você vai, né, vai economizar tempo, porque aqui você está ordenando para depois inverter a lista. Então são duas operações, aqui é uma operação só. Né? Então, assumindo que para ordenar de maneira reversa é o mesmo esforço que para ordenar da maneira ascendente, né? Então aqui você economizou esforço já ordenando da maneira reversa. Né? Sem falar que essa operação aqui ela ainda precisa gerar uma lista nova, né? Que é a fatia, né? E aqui não gera uma lista nova, né? Beleza, então esse método sort ele é bastante mão na roda, né? Então é por causa desse tipo de coisa que é fácil programar em Python, né? As operações são bem mão na roda. Bom, a gente está com o tempo bem apertado, não sei se dá tempo de fazer um exemplo. Vamos tentar fazer um exemplo, né? Depois a gente para no meio. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo, vou fazer um código, né, um programa que lê notas de uma turma e ele vai dizer quantos alunos ficaram acima da média das notas, né? Quantos alunos ficaram acima da média da turma? Deu para entender? Então, beleza. Vamos lá. Para fazer esse programa que lê notas da turma, a primeira coisa que eu vou fazer é ler a quantidade de alunos, né, da turma. Então, vou criar uma variável chamada nalunos, vou dar um input, né? No caso, a quantidade de alunos é um número inteiro, né? Então, vou usar o int, né? E vou dar um input aqui, né, para fazer a conversão para inteiro, né?
Entre com o número de alunos, assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista para armazenar as notas da turma, né? Então, criar uma variável chamada notas e vou criar como lista vazia, né? Vai armazenar as notas da minha turma. Beleza. Vou agora fazer um for para ler as notas de cada aluno. Então, vou fazer aqui um for k em range, né? Vou andar de 0 até n alunos, né? Que vai fazer com que ele ande de 0 até o número de alunos menos 1, né? Porque esse cara aqui não vai entrar, lembra? Né? No intervalo. Então, isso aqui vai fazer ele repetir n alunos vezes, né? Eu vou ler a nota de um aluno e vou colocar a nota na lista, né? Então, vou chamar a variável de nota aluno, né? Que é a nota do aluno. E aí, vamos supor que a nota pode ser um número float, né? Então, vai ser um float aqui. E aí, eu vou dar um input aqui para digitar a nota do aluno. Entre com a nota do aluno. Para ficar bonito, eu vou colocar entre com a nota do aluno K, né? Que aí ele vai pedir entre com a nota do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3. Na verdade, o K está começando do 0, né? Mas tudo bem, abafa o caso. Né? Então, vou botar aqui o K para ele pedir a nota do késimo aluno. Porcento K é ótimo, né? Porcento S. Cara, hoje eu não estou bem, entendeu? Vocês estão vendo aqui que o negócio aqui tá difícil hoje aqui para mim. Vamos lá. Beleza. O que eu vou fazer com essa nota? Vou pegar essa nota e vou colocar na minha lista notas. Ok? Então, notas.append de nota aluno. Né? Então, o append vai pegar essa nota que eu acabei de ler e vai colocar no final da lista. Tá certo? O programa ainda não está pronto, mas só para saber se eu estou fazendo as coisas mais ou menos certo, eu vou colocar um print aqui e vou imprimir a minha lista de notas. Né? Assim. Só para saber se estou fazendo as coisas certas. E vou botar isso aqui para rodar. Né? Botar aqui, botar no topo e vou botar para rodar. Ele vai pedir para eu salvar, né? Vou vir aqui no menu Run, rodar o módulo aqui. Vou salvar. E aí vou chamar de, sei lá, notas.py. Né? Beleza. Então ele está rodando aqui. Entre com o número de alunos. Vamos supor que eu tenho 3 alunos na turma. Aí ele vai pedir entre com a nota do aluno 0. Né? Aqui eu podia ter posto 2 pontos, né? E um espaço aqui, assim, que aí ia ficar melhor, né? Então, beleza. Vamos abortar e rodar de novo. Né? Porque a Thalia é muito perfeccionista, eu sei que ela vai reclamar se tiver faltando um espaço aqui. Né? Ela fala, não entendi o programa porque faltou um espaço. Brincadeira, Thalia. Vamos lá. Entre com o número de alunos, 3. Aí vai pedindo, entre com a nota do aluno 0. Aí vamos supor, o aluno 0 tirou, sei lá, 6. Entre com a nota do aluno 1. O aluno 1 tirou 8. Entre com a nota do aluno 2. O aluno 2 tirou 5. Então tá aqui, ó, a lista nota com as 3 notas que a gente leu, né? 6, 8 e 5. Deu para entender o funcionamento do programa até aqui? Alguém aí que está tentando acompanhar, conseguiu rodar, não conseguiu rodar, tá tudo certo aí? Alguém está com algum problema? Alguém não entendeu algum passo aqui? Provavelmente a Vitória deve estar me xingando porque ele está perguntando a nota do aluno 0. Né? Mas como assim o aluno 0? Não deveria ser nota do aluno 1, nota do aluno 2 e nota do aluno 3, ao invés de nota do aluno 0? Né? Mas isso é porque eu fiz o K começar a contar do 0. Né? Como é que eu posso resolver isso? Bom, 2 formas. Né? Ou eu faço o K ir de 1 até N alunos mais 1, ou aqui, na hora de pedir a nota, basta eu somar K mais 1 aqui. Né? E aí, se eu botar para rodar agora é K mais 1 aqui, né? Ele vai pedir o número de alunos e agora ele já começa pedindo a nota do aluno 1. Né? Porque agora eu pedi para ele botar K mais 1, já que K começa do 0. Né? E assim a gente atende a reclamação da Vitória. Né? E ela para de falar mal de mim por aí. Né? Ok? Mas não era isso que o meu programa tinha que fazer. O meu programa ele tinha que dizer quantos alunos ficaram acima da média da turma. E eu não calculei a média. Tá certo. Então, o que eu devo fazer? Devo calcular a média da turma. Para calcular a média da turma, eu vou criar uma função.
né? A gente aprendeu a criar função na última aula. Vou criar uma função aqui no início do programa, uma função chamada calcula média. Essa função ela vai receber uma lista com valores e vai retornar a média dessa lista, né? Vou chamar aqui valores, né? Então, esse def é para definição de função, né? Calcula a média, vai receber os valores. Eu estou assumindo que valores é uma lista, tá? E aí, o que eu vou retornar é a média. O que é a média dos valores? É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. O Python tem uma função muito útil, que é uma função chamada sum. Quando eu coloco sum valores, ele vai simplesmente me dar a soma dos valores. Ah, legal. Estou roubando, né? Mas tá. Né? Isso é ter conhecimento. Como eu tenho conhecimento que existe a função chamada sum, que me dá a soma, né? A soma aqui do container, então ele simplesmente vai funcionar, vai dar bom, ele vai me dar o somatório de valores. Então eu tenho que fazer é dividir pela quantidade de valores, a quantidade de valores vai ser me dada pelo operador len de valores. Então está aqui a minha função em Python que calcula a média de um vetor, né? De um array, calcula a média dos valores de um array, né? Para vocês verem como é fácil programar em Python, né? Se fosse em C, eu teria que programar bem mais, né? Aqui a minha função só tem uma linha, né? O corpo da função só tem uma linha. Beleza, né? Então aqui eu criei a minha função, né? Eu posso agora, depois de ter lido as notas, posso chamar a minha função. Crio uma variável chamada média e eu faço a chamada da função que eu, né? Calculo a média e eu passo para a minha função calcula a média as notas que eu acabei de ler. Tá certo? Beleza, calculei. Agora eu tenho a média, né? Tenho agora a média da turma. O que eu posso fazer agora? Eu agora preciso percorrer as notas para contar quantos alunos ficaram acima da média. Então, eu posso criar uma variável chamada acima da média, que é um contador de quantas pessoas estão acima da média, e aí eu inicializo o meu contador como 0, e agora eu vou percorrer a minha lista notas, né? For n em notas, né? N vai percorrer cada elemento da lista notas um por um, e aí tudo que eu tenho que fazer é perguntar se nota é maior ou igual que média, né? Se nota é maior ou igual que média, eu vou lá no acima média e vou incrementar em uma unidade, tá certo? Tendo feito isso, tudo que eu preciso fazer é imprimir aqui no final, né, a média da turma, né? Vou imprimir aqui a média da turma e a quantidade de alunos acima da média. Que está no meu contador acima a média. Deu para entender, gente? Esse é o problema de ficar pulando muita linha, né? Aí o programa não cabe na tela. Deixa eu... Agora o programa está quase todo na tela, né? Dá para... Vou tirar essa linha aqui também, pronto. Agora o programa está todo na tela. Ok? Ainda posso reduzir um pouquinho aqui, então rolar para baixo. Boa. E agora eu posso botar para rodar, né? Vou botar para rodar aqui rapidinho. Entre com a quantidade de alunos. Vamos supor que eu tenho 4 alunos, o aluno 1 tirou 6, o aluno 2 tirou 7, o aluno 3 tirou 8, e o aluno 4 tirou, sei lá, 0. E aí ele me deu a resposta, né? A média, então, foi 5,25, né? E tenho 3 alunos acima da média, né? Esses 3 primeiros alunos aqui ficaram acima da média, né? Deu para entender? A Vanderina está perguntando de onde saiu esses valores. Você está se referindo a essa linha aqui, a definição da função aqui em cima? Né? Então, valores é o nome que eu dei como argumento de entrada, né, para o argumento de entrada para essa função calcula média. Essa função calcula média está recebendo um argumento de entrada que eu chamei de valores. Então, aqui eu estou fazendo o somatório de todos, né, todos os elementos em valores, e estou dividindo pela quantidade de elementos em valores, tá certo? E aí, aqui embaixo, né, eu chamei a função que eu defini, né? Chamei a função que eu defini, né, calcula a média, né? E aí eu passei as notas, né? Então, notas aqui vai fazer o papel dos valores. Ele vai fazer valores igual a notas, né? Vai fazer valores apontar para essa mesma lista que notas aponta e vai fazer o somatório, então, das notas dividido pelo comprimento das notas, né? É a parte de função. É um pouco confuso mesmo, né? Então, quem tiver mais confuso ainda sobre isso, eu recomendo dar uma olhada na nossa última aula.
Deu para entender, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nesse programa aqui? Beleza, pessoal. Então, sendo assim, a gente encerra por aqui, tá? E a gente continua na próxima aula. Agradeço aí a paciência, né? Agradeço a atenção e a paciência e o interesse de vocês em estarem aqui comigo, né? Espero que tenha ficado claro, né? Essa parte de objeto mutável é uma parte realmente um pouco mais complexa, mas vale a pena, né? Vale a pena dominar esses conceitos, viu? Muito obrigado. Boa noite.